Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos ver duas formas que vocês podem encontrar valores duplicados. E na segunda forma é uma forma diferente, no qual você vai aprender como detectar o número da ocorrência em que o valor apareceu duplicado. Vamos entender para o vídeo. Então eu tenho aqui um intervalo de nomes, no qual eu vou verificar quantas vezes cada nome vai aparecer neste intervalo. Então para isso nós vamos utilizar a fórmula conte.si. Então, nós vamos avaliar quantas vezes a célula A2, que tem a palavra Aquaman, vai aparecer neste intervalo de A2 até A14. Então, como que vai ficar a nossa fórmula? Sinal de igual, conte.si, que é a nossa fórmula. E qual que é a nomenclatura da fórmula? É o meu intervalo e qual que é o meu critério? Qual que é o meu intervalo? O meu intervalo é de A2 até A14. Então, agora eu vou travar este intervalo apertando a tecla F4, que eu estou travando o intervalo de referência na minha fórmula, ponto e vírgula, e qual que é o meu critério que eu quero analisar? A2. Fecho a fórmula com parêntese e dou OK. Observem que aqui ele já me deu o preenchimento automático das fórmulas, e eu simplesmente vou aceitar esse preenchimento automático. Observem aqui que a palavra Aquaman, ela aparece duas vezes no meu intervalo. A palavra Mulher Maravilha aparece 3 vezes no meu intervalo. No entanto, às vezes, em algumas situações, você quer detectar somente qual que é o valor que está realmente duplicado. Por exemplo, eu não queria que fosse marcado a primeira ocorrência de Aquaman e somente a partir da segunda ocorrência que aparecesse aqui o número 2. Então, como que a gente vai fazer isso? Observem aqui um ponto interessante. Eu vou usar a mesma fórmula conte.si, mas observem que o meu intervalo de busca ele vai alterar. Observem aqui que eu tenho um intervalo, um vetor inteiro de A2 até A14. Então, nós vamos aplicar a mesma fórmula aqui com uma simples alteração. Então, igual conte.si. Qual que vai ser o meu intervalo de busca? Vai ser E2, eu vou travar este intervalo, 2 pontos, dólar E2 novamente, porque esse meu vetor ele vai crescer agora dinamicamente. À medida que eu copiar esta fórmula para baixo, aí sim ele vai aumentando. E somente assim você vai conseguir enumerar qual que é o número da ocorrência que a palavra Aquaman vai aparecer. Então, olha só que interessante. E qual que é o meu critério? É 2. Então, eu vou fechar a fórmula aqui, ó. Observem aqui que interessante. Eu vou aplicar novamente o preenchimento automático sugerido e observem aqui a diferença. Neste intervalo, nesta fórmula, eu tenho aqui o meu intervalo de busca de A2 até A14. E nesta fórmula aqui, eu tenho o meu intervalo de busca, o meu vetor de busca do meu critério, que é E2 até E2. Caso eu venha para a linha F2, observe como que o meu vetor vai crescendo automaticamente à medida que eu copio a minha fórmula para baixo. E aí sim você vai ter aqui, ó, qual que foi a ocorrência realmente que foi duplicada no seu intervalo aqui de dados, ok? E caso você queira utilizar desta fórmula aqui para que você possa destacar somente as ocorrências que foram duplicadas, você vai copiar esta fórmula aqui por inteiro. Então, nós vamos copiar esta fórmula, nós vamos selecionar agora o nosso intervalo que você deseja aqui, clicar no menu Formatar, Formatação Condicional, e nós vamos utilizar aqui, ó, aplicar a qual intervalo? De E2 até E14. Aplicar essa aqui, a fórmula E. Nós vamos colocar aqui, ó, a fórmula e vamos colocar aqui somente para os valores que forem maiores do que 1. Observem aqui que interessante. E vou colocar aqui a cor do meu preenchimento de amarelo. Olha só que legal. Eu vou aplicar um filtro aqui para vocês verem aqui a diferença de utilizando esta fórmula para esta fórmula aqui. Olha só que legal. Deixa eu fechar essa coluna, aplicar o filtro. E agora sim, realmente, eu vou destacar somente aqui, vou filtrar somente os meus valores que estão repetidos. Olha só que interessante. E aqui, ó, se eu filtrar somente os valores que não estão repetidos, que é o que foi contado a ocorrência número 1, observem que neste intervalo aqui,
o Aquaman aparece como se ele estivesse repetido com 2 ocorrências, ok? Bom, eu espero que esse vídeo aí possa ajudar você no dia a dia. Um abraço e até a próxima.